pessoal! Na aula de hoje nós veremos como que o Brasil está organizado politicamente e quais são as divisões regionais do Brasil. Para tanto, é importante sabermos que o Brasil ele tem uma Constituição, a Constituição Federal de 1988. O que é isso? É um conjunto de leis, tá? Que vai ter leis, regras, normas, que vai direcionar o nosso país, direcionar cada cidadão brasileiro, seja ele civilmente ou juridicamente. Ou seja, todas as leis dos municípios, dos estados, federal, que seja, devem estar subordinadas a essa lei maior, que é a da Constituição, tá? Bom, o nome do Brasil, o nome oficial é República Federativa do Brasil. E mais adiante a gente vai entender por que República Federativa do Brasil. Antes nós vamos entender que o Brasil ele é um Estado-nação. Por que ele é um Estado-nação? Porque o Brasil ele tem um povo, tá? Que tem uma identidade própria, seus costumes. Nós temos um território e esse Estado exerce soberania sobre esse território. Além disso, ele é reconhecido, né, internacionalmente, tem suas próprias leis, como eu falei. Nós temos a Constituição Federal, que vai reger o nosso Estado. Então, por isso, o Brasil é um Estado-nação. Bom, com relação ao nome, o Brasil é uma república. Por que é uma república? Porque somos nós que escolhemos os nossos representantes para governar o nosso país a partir das eleições. Então, essa forma de organização, né, política, esse regime, está bem nítida no nome, identificada no nome do Brasil, tá? No nome do Brasil também tem lá federativa. Por quê? É uma república federativa, porque o Brasil ele é formado por diferentes unidades territoriais, estados, municípios, distrito, tem um distrito federal também. E, lembrando que esses estados aí é com E minúsculo, porque está se referindo às unidades federativas, como Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? Espírito Santo. E quando eu me referi que o Brasil era um Estado-nação, esse Estado é com E maiúsculo, porque estamos nos referindo a um país. Vale lembrar que dentro das unidades territoriais do Brasil, nós temos cerca de 5.570 municípios, sendo que 417 estão no nosso território, na Bahia, tá? Há também dentro do nosso território 3 poderes que vão ajudar na questão da organização, da governabilidade, né, do nosso país, que são os 3 poderes que trabalham de forma autônoma, né? Cada um tem o seu setor, tem a sua autonomia, tá? Mas no final eles estão interligados também. Nós temos aqui o poder executivo, né, que tem a responsabilidade de aplicar as leis. Nós temos o poder legislativo, que cria as leis, e o poder judiciário, que ele vai interpretar as leis, vai punir no caso da violação das leis. Então, todas essas instituições, né, esses poderes, ele vai ajudar na organização política do nosso país. Aqui nós temos o mapa político do Brasil. Quando falamos mapa político, é porque ele vai mostrar a delimitação de cada território. São 20 unidades federativas no Brasil, sendo 26 estados e um Distrito Federal. Cada linha que a gente percebe aqui no mapa, esses contornos, ele é o limite, a delimitação de um território
ou seja, de um estado para outro, por isso político, porque essa divisão ela foi feita a partir de acordos, seja esses acordos de forma branda ou em algumas situações, alguns conflitos. Nós temos aqui um exemplo de que esse território do Brasil, ele nem sempre foi assim, porque a construção do território, a delimitação, né, do seu território é a partir de relações políticas mesmo. Então, o Acre, por exemplo, pertencia à Bolívia. E a partir de negociações, de alguns embates, o Brasil conseguiu comprar essa parte do Acre, da Bolívia, e anexar o nosso território. Nós temos o estado do Tocantins, que não existia. Foi preciso fragmentar o estado de Goiás para a criação de Tocantins. E assim sucessivamente. Essa configuração está desse jeito agora, mas ela pode ser modificada de acordo com as necessidades, com os interesses políticos. No entanto, qualquer alteração, ela deve respeitar a nossa Constituição Federal. Quando falamos de Brasil no mundo, nós percebemos que o Brasil ele é o 5º maior país em extensão territorial. Portanto, é um país de grandes extensões, que podemos até dizer de extensões continentais, tá? Porque se compararmos, por exemplo, com a Europa, nós vamos perceber que o Brasil é um pouquinho menos do que esse continente. Então, a nossa extensão territorial, ela é imensa. Nós somos um país com grandes extensões territoriais, tá? Aqui nós estamos vendo o Brasil dentro da América do Sul. O Brasil é um país americano, porque ele faz parte do continente americano. Esse continente americano ele está dividido em 3 subcontinentes: América do Norte, América Central e América do Sul, no qual nós fazemos parte. Dentre essa divisão aí da América do Sul, o Brasil faz fronteira com quase todos os países, só não faz com 2, com o Equador e com o Chile. Como é que a gente sabe disso, que não faz fronteira? Quando nós vamos observar o contorno do nosso território, a gente percebe que nas bordas dele há a presença de outros territórios. Quando a gente chega aqui, por exemplo, no Equador, a gente não percebe isso. Percebe que o Equador, por exemplo, ele faz fronteira com quem? Faz fronteira com o Peru e faz fronteira aqui com a Colômbia. Nesse caso, o Equador não faz fronteira com o Brasil, porque ele não está nas bordas, voltando aqui um pouquinho, não está nas bordas do nosso território. Dentro aí da América do Sul, nós temos com o Brasil 13 países, 13 estados, né? E aí, como eu disse, o Brasil, pela sua extensão territorial, faz fronteira com praticamente todos esses países. O que é importante falar também sobre essa localização do Brasil aí? Ele é cortado pelo paralelo mais importante, que é a linha do Equador, né, que divide o mundo entre norte e sul. Também é cortado pelo Trópico de Capricórnio. E só fazendo uma ressalva, o Brasil, por ser cortado pela linha do Equador, a gente percebe que a maior parte do território está presente no hemisfério sul, mas há uma pequena porção que está no hemisfério norte. Portanto, o Brasil se encontra nos 2 hemisférios, tá? Além de estar também com seu território totalmente no hemisfério oeste. Bom, como eu disse, o Brasil ele é um país de grande extensão territorial. Desse modo, não há possibilidade de apenas um representante, né, de escolhermos apenas uma pessoa para poder estar tomando conta, organizando, administrando esse país.
E para facilitar o trabalho, né, esse espaço maior que é o Brasil, ele foi regionalizado. Mas o que é regionalizar? Regionalizar significa que você vai pegar um determinado território, especificamente agora a gente está falando de Brasil, vai pegar o Brasil e dividir em partes. Essas partes, elas precisam ter semelhanças. Por exemplo, eu divido o Brasil na região norte. Todos os estados da região norte, eles precisam ter características semelhantes. Agora, que características são essas? Depende muito do critério que eu vou utilizar. Qual o critério que eu quero? Qual é o objetivo que eu quero com essa regionalização? Para cada tipo de regionalização, há um objetivo. E aí, cria-se critérios para separar, né, por exemplo, esses estados em determinados grupos. Nós vamos ver nessa aula de hoje 3 formas de regionalizar o Brasil. A primeira é a feita pelo IBGE, que é oficial, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fez, dividir o Brasil em 5 macro-regiões, ou seja, 5 grandes regiões, tá? Mas como eu havia dito, regionalizar é dividir o espaço, né, de um município, um estado, um país, um continente, em partes para formar regiões. E qual o objetivo dessa regionalização? Para estudar melhor o espaço, para compreender, para fins administrativos ou de planejamento, para saber para onde que vai direcionar os recursos, né? Porque vai ter regiões que vai precisar mais do que em outras, que se invista em educação, em saúde, em infraestrutura. Então, tudo isso vai depender do estudo dessas regiões, né, que vão ver de forma separadamente para melhor o planejamento. Aqui são as macro-regiões do IBGE, que é a regionalização oficial do Brasil, tá? Aqui estamos divididos em 5 regiões, sendo que essa parte verde aí corresponde à região norte, a parte rosa, centro-oeste. A marrom corresponde ao nordeste, amarelo, sudeste, e o sul é essa parte aí lilás, tá? Sendo que no norte nós temos 7 estados, todos eles com características semelhantes, tá? No nordeste nós temos 9 estados, dentro do sudeste nós temos 4 estados, no sul nós temos 3 e quando chegamos no centro-oeste nós temos 3 estados e um distrito federal. Todos os estados que estão agrupados em cada cor, grupo de cor desse, eles têm alguma semelhança. Nessa forma de regionalização foi levado em consideração o aspecto natural e humano e econômico também. Nos aspectos naturais, o que pode ser relevante, né? O que é que foi avaliado? A questão do clima, a questão da vegetação, relevo, hidrografia, tá? No aspecto humano, foi avaliada a questão cultural, a forma de povoamento de cada área dessa, né? A questão econômica também foi avaliado. O que é importante dizer sobre as macro-regiões do IBGE? Nós temos aqui a região norte, que é a região com maior extensão territorial, tá? Maior extensão territorial, no entanto, é a área com menor densidade demográfica. O que é isso? A menor quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto a gente vai ali para o sudeste, que é uma região que é densamente povoada. É onde se concentra a maior parte da população brasileira, sobretudo porque recebe muitos migrantes, né? No passado, mais ainda, que muitas pessoas do Nordeste iam para São Paulo e aí por diante. Além disso, São Paulo, né, ali na região Sudeste
e toda a região sudeste é onde há a maior concentração das indústrias, do poder econômico do nosso país, tá? Uma outra forma de regionalizar o Brasil, essa que não é oficial, mas foi uma proposta feita por Pedro Pinchas Geiger, que é uma forma de regionalizar a partir dos aspectos econômicos, somente os aspectos econômicos, tá? Sobretudo econômicos. Essa regionalização ela é chamada de regiões geoeconômicas, mas também de complexos regionais. Nós temos aí a parte verde, que corresponde à Amazônia. Essa parte aí, segundo essa regionalização, é a área menos industrializada do Brasil. Aí, quando a gente vai olhar ali para a parte amarela, a gente vê que é a região Nordeste. A região Nordeste, ela é um pouco mais industrializada com relação à Amazônia. E o Centro-Sul é a parte mais rica do país. Tá? É onde vai estar concentrado as maiores indústrias, os grandes polos, está presente nessa parte do Centro-Sul, segundo essa forma de regionalização. O que é importante salientar sobre essa forma de regionalizar? Ele não respeita os limites dos estados, que é o contrário do IBGE. Cada território tem sua delimitação. Nesse caso aqui específico dessa regionalização, a gente percebe aqui, por exemplo, que o estado de Minas Gerais, ele está presente tanto na região Nordeste quanto no Centro-Sul. Isso significa dizer o quê? Que essa parte aqui a parte de Minas Gerais, que está aqui de amarelo, que é o Nordeste, ela se assemelha economicamente a outras partes do Nordeste. Ela não tem nenhuma semelhança com a parte de Minas que está no Centro-Sul. Então, o que pode acontecer nessa forma de regionalização? Um estado está em mais de uma região, porque o fator levado em consideração aí foi a questão econômica. Uma outra forma de regionalizar foi proposta por Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro, conhecido internacionalmente, principalmente, né, na França e tal. Ele é aqui de Alcobaça, um grande geógrafo. Ele não fez geografia, mas ele recebeu esse título pelos trabalhos que ele desenvolveu, não só aqui no Brasil, mas também em países do mundo. Ele propôs essa forma de regionalizar o Brasil em 4 partes. Aqui o critério que ele utilizou foi a questão do meio técnico-científico informacional. O que é isso? Ele agrupou os estados de acordo com o desenvolvimento tecnológico, como que as finanças circulam por essas regiões. Nesse sentido, a Amazônia, da concepção, né, e de fato de Milton Santos, é a área com menor fator tecnológico. Então, uma área menos tecnológica, menos técnico-científica. Aí, caminhando aí pelo centro-oeste, nós vamos ter uma área que tem uma agropecuária super modernizada, né? Nós temos aí muita plantação de soja, e toda essa plantação ela é altamente modernizada, né? Então, uma agropecuária modernizada. Quando nós vamos ali para a área concentrada, que a gente pode destacar aí São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, São Paulo e Rio de Janeiro, são as áreas onde se concentram os maiores estudos, as maiores universidades, que são universidades escolas,
que desenvolvem a ciência, estudos. Agora a gente mesmo tem o exemplo com essa questão da pandemia. Nós temos o Instituto Butantan em São Paulo, trabalhando firme aí na questão da vacina. Nós vamos ter também a Fiocruz no Rio de Janeiro, trabalhando também nessa pesquisa aí. Então, as maiores infraestruturas, a maior parte da tecnologia está nessa região da região concentrada, tá? Já no Nordeste, essa tecnologia, ela chega, só que ela chega de uma forma descontínua. O que é isso? Vai ter estados dentro dessa região que ela vai estar mais informatizada, né, do que outra parte. Então, o critério adotado aqui, nessa regionalização de Milton Santos, é o quê? O meio técnico, científico, informacional. Qual é a forma de regionalização correta? Na verdade, não existe uma forma correta. O que existe é o objetivo. Vai depender muito do objetivo de cada pensador, de cada proposta dessa daí. Mas vale lembrar que a proposta que nós utilizamos para os estudos geográficos, para todos os estudos dentro do nosso país, é a do IBGE. Mas existem várias formas essa aqui só são 3 que eu mostrei para vocês, mas existem várias formas de regionalizar um espaço, tá? E uma vai sobrepondo a outra. Bom, por hoje nós finalizamos aqui. Até a próxima aula.